Salve, salve, galerinha concurseira! Tudo certo? Tudo bonzinho? É isso aí. Galerinha, é o seguinte, né? Vamos trabalhar nesse vídeo um tema interessante, que foi motivo de alteração esse ano com a Lei 14.532 desse ano de 2023, que é a questão da injúria racial. Né? Então, preste atenção. Antigamente, quando se falava em injúria racial, que é aquela, né, que estava no parágrafo 3º do artigo 140, dizia-se, entendimento aí do STF, que a injúria racial seria equiparada ao racismo. Depois vou dar aquela explicação mais geral. Então, houve uma mudança esse ano, não é? E a lei, essa injúria racial, passou a ser, na verdade, racismo, porque ela foi incluída na Lei 7.716, que justamente trata aí de racismo. Então é isso que a gente vai ver, essa compreensão de uma equiparação que agora virou crime realmente. Beleza? Então, suave danado, vamos trabalhar, vamos produzir. Então, antigamente, né, você quando abria o artigo 140, quando você ia lá para o artigo 140, o artigo 140 é um crime, é um dos crimes contra a honra, que trata sobre a famosa injúria, tá? Injúria. Então, o que é injúria? É ofender o indivíduo buscando elementos físicos do indivíduo. Então, por exemplo, Isaqueu, safado. Isaqueu, você é um puto. Ora, isso aí é uma injúria, né? Isso é injúria, tá certo? Então, a injúria, obviamente, tem que acontecer diretamente, porque se for em relação a outras pessoas, eu falar, Isaqueu é um safado. É um safado, Isaqueu é um puto. Então, não teríamos mais injúria, e sim uma difamação. Mas se eu chegar diretamente para Isaqueu e ofendê-lo, isso é injúria, tá certo? Então, aí você tem o artigo, né, 140, o artigo 140 do Código Penal, que trata do crime de injúria, e diz lá, injuriar alguém, ofendendo-lhe injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, safado, pilantra, nojento. Opa, isso é injúria. Detenção de 1 ano a 6 meses ou multa. Detenção de 1 ano a 6 meses ou multa. Só que no parágrafo 3º, você tinha uma injúria qualificada, que ainda tem, né? Você tem uma injúria qualificada, só que nessa injúria qualificada tinha também, entre os elementos que estavam naquele parágrafo, você tinha um elemento racial, não é? No qual você ofendia o decoro e a dignidade utilizando elementos raciais. Então, era assim. Artigo 140, parágrafo 3º, tinha essa redação. A redação era o seguinte: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência, você tem uma pena de 1 a
3 anos e multa. Então, veja só, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Ora, aqui é diferente. Então, aqui eu vou utilizar, eu vou ofender o decoro, a dignidade de alguém, utilizando-se o quê? De um elemento. Então, aqui traz raça, cor, etnia, religião. Vamos tirar religião, origem, condição da pessoa física ou idosa, que isso não foi modificado. Continua aqui nesse parágrafo. O que modificou foi a questão da cor, né? A questão da cor, da etnia e da raça. Tá certo? Foi o que foi modificado. Tranquilo? Então foi modificado. Então, bora lá. Então, o que trouxe a Lei 14.532? Que trouxe a Lei 14.532? Houve mudança, mas a gente não vai ver ainda qual foi essa mudança. Tá? Então, veja. Então, isso aqui era injúria racial. Então, se eu chegasse para Isaqueu e dissesse, Isaqueu, nojento, safado, opa, injúria, caput. Agora, se eu chegasse e dissesse, Isaqueu, você chegasse para uma pessoa negra, e dissesse, você é um macaco. Como aconteceu, né, naquele jogo lá, Grêmio e Santos, né, que você teve o goleiro lá, eu não me lembro o nome do goleiro. Eu não sei se foi o Muralha, era o nome do goleiro, não sei. Que a torcida do Grêmio começou a xingá-lo de macaco. Ali você tem uma injúria racial, aquela injúria racial que está presente aqui nesse parágrafo terceiro. Então veja só, chama alguém de negro, safado é uma coisa, chamar alguém de macaco é outra. Você é um negro safado, opa, injúria. Agora, ei, você é macaco, pretão. Então já estou utilizando o elemento da sua cor, da sua raça, para xingar. Isso é uma injúria racial. Não é? Judeu nojento. Aí você tem caroço de pinha, disco de vinil, múmia, aleijado. Opa, são exemplos de injúria qualificada. Tá certo? Só que tem o seguinte, essa injúria qualificada, presta atenção, a pena de reclusão de 1 a 3 anos. De reclusão de 1 a 3 anos e multa. De 1 a 3 anos e multa. Os crimes contra a honra, aí você tem calúnia, difamação e injúria, a regra é de ação penal privada, tá? Então, crimes contra a honra é de ação penal privada. Só que essa injúria qualificada é de aqui, ó, nos crimes previstos nesse capítulo, no caso do artigo 140, parágrafo 2º e parágrafo 1, que é o que nos interessa, procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, nos casos do inciso 1, que não nos interessa, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2, do mesmo artigo, bem como aqui, ó, no caso do parágrafo 3º do artigo 140, que é justamente esse daqui. Então, o crime de injúria, caput do artigo 140, é de ação
penal privada. Ação penal privada. Já a injúria racial, que é do parágrafo 3º, ação penal pública condicionada. Ou seja, precisa da representação da vítima. Bora lá. Tudo isso estava tranquilo. Aí veio o STF. O STF disse, epa, essa injúria racial aí, quando eu chamo alguém de macaco, por exemplo, eu vou agora equiparar o crime de racismo. Opa! O STF disse, eu vou equiparar agora o crime de racismo. Não existia lei ainda. Não foi uma lei dizendo que injúria seria equiparada ao crime de racismo. Foi o STF, o entendimento do STF, depois do STJ. Quer dizer, primeiro foi do STJ, para depois vir o STF. Aí gerou um problema. Por quê? Porque aqui eu tenho um crime. No parágrafo 3º, no Código Penal, eu tenho um crime prescritível. Eu tenho um crime aqui afiançável. E eu tenho aqui um crime, esses crimes aqui de injúria, são suscetíveis. Suscetíveis, ou seja, cabe graça, anistia e indulto. Não é? Quando eu equiparo, quando a decisão do STF, do STJ, equipara essa injúria racial ao racismo, aí o que acontecia? Essa injúria passou a ser imprescritível, porque o crime de racismo é imprescritível e ela passa a ser inafiançável. Então, ela era, antes desse entendimento, prescritível e afiançável. Depois do entendimento do STJ, do STF, passa a ser imprescritível e passa a ser inafiançável. Vê só. Mas só que cria um problema. Quando eu digo que a ação é imprescritível, eu digo que ela não tem tempo para que o Estado entre com a ação. O STF faz as coisas e não pensa nos detalhes. Então, quando ela equiparou esse racismo, essa injúria racial ao racismo, passou essa injúria racial a ser imprescritível. Só que qual é o problema? Que a injúria racial continuava sendo de ação penal pública condicionada. Emanuel, e qual é o problema? É porque na ação penal pública condicionada, o cara precisa entrar com a representação em até 6 meses. Vê só que loucura. Para o STF, o crime era imprescritível, mas a ação continuava a ser penal pública condicionada. Vê que loucura, cara. Vê que loucura. Bem, o que foi que teve de bom? Isso durou muito tempo. Aí, esse ano de 2003, acabou esse problema. Graças a Deus. Por quê? Porque veio a lei 14.532, e disse o seguinte, epa, peraí, calma. É o seguinte, a partir de agora, a injúria racial passa a ser crime de racismo. Veja, essa lei aqui não veio equiparar a injúria racial ao racismo. Ela não veio fazer isso. Ela veio dizer,
Agora, realmente, injúria passa a ser racismo com a inclusão dela pela Lei 14.432, na Lei 7.716, que trata sobre crime de discriminação e racismo. Agora, a partir de agora, chorou. Realmente, a injúria racial passa a ser crime, passa a ser racismo. A injúria racial passa a ser crime de preconceito, passa a ser racismo. Não, então, preste atenção. A Lei 14.532 não equiparou, não veio legalizar o que o STF estava dizendo, não. Ou seja, não veio dizer, realmente, essa lei veio equiparar a injúria racial ao racismo. Então, ao invés de ser um entendimento agora, essa lei passou a equiparar. Não, a Lei 14.532 veio dizer, realmente, injúria racial, ela é racismo. Então, ela incluiu a injúria racial como crime de racismo na Lei 7.716. Beleza? Tranquilo. Só que ela ampliou. A 14.532 diz, crime de racismo. Não só injuriar alguém ofendendo-lhe o decoro em relação a... Deixa eu apagar aqui. Botar um marca-texto. Em relação à raça e coetnia, mas ela estendeu em relação à procedência nacional, a famosa xenofobia. Né? Então, eu chamar você, como muitas pessoas aí nas redes sociais costumam ofender nós, nordestinos, vai entrar aqui, vai entrar aqui no artigo 2º-A da Lei 7.716, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. E a pena ainda é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, vejam aí. Então, a partir de agora, a injúria racial passa a ser o quê? Crime de racismo, previsto na lei de racismo. Não é mais equiparado ao racismo, agora é crime de racismo, com acréscimo ainda da procedência nacional, que é a xenofobia. Emanuel mudou todo aquele parágrafo lá do artigo 140? Não. O artigo 140 continua assim, Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência. Ou seja, ela fez o quê? Tirou isso aqui, não é? E continuou com religião, condição da pessoa idosa ou deficiente. Ou seja, se eu fizer, rapaz, as religiões de matriz africana é tudo macumbeiro. Eu vou para o parágrafo 3º. Vai ser uma injúria e eu vou para o parágrafo 3º. Beleza? Tranquilo? Então, o parágrafo 3º passa do artigo 140, passa agora a ter essa redação, tá? E os crimes relativos à raça, cor e etnia que ofendam a dignidade ou decoro passam a ser racismo. Então, os crimes de raça, coetnia e procedência nacional ofendendo a dignidade ou decoro passa a ser racismo. E assim, crime imprescritível, crime inafiançável. Beleza? Então, foi isso a mudança que a gente queria trazer para vocês. Aí é uma mudança interessante, porque isso não vai cair em prova, não. Vai despencar em prova. E cuidado, porque na prova pode vir uma questão bem trabalhada, ou uma historinha, ou pode vir letra de lei. Cuidado. A letra de lei passa a ser só raça,
cor, etnia e procedência. E aqui ficou religião, condição de pessoa idosa com deficiência. Cuidado para lá, por exemplo, para não colocar, eles não colocar etnia aqui, ou colocar religião aqui, isso se for uma prova, letra de lei. Então, se ligar nesses detalhes. Beleza? No mais, tranquilo. Não é? No mais, tranquilo. Então, massa essa aula, que vem uma aula somente, um bloco, esse é o Estou Preparado, né? Um bloco somente para vocês entenderem a Lei 14.532. Beleza? Então, muito obrigado. Suave na nave. Ó, fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!